Pessoal, vamos começar a gravação aqui de mais uma aula com Tinkercad, né? Então, vamos fazer bem do começo mesmo, né? Por exemplo, a gente vai no Google, dá um Enter aqui. Aí dentro do Google eu vou digitar Tinkercad, apareceu aqui. Clico nele. É esse primeiro que aparece aqui, ó. Tinkercad Create 3D Digital Designs with Online CAD. Então a gente clica nele, ele vai carregar o Tinkercad já aqui. Então já está carregando, né? Já apareceu aqui. Aí dentro do Tinkercad, para quem está acessando a primeira vez, tem que fazer um cadastro, tudo, né? Ele vai pedir. Isso tem no outro vídeo, mas aqui a gente já está com o Tinkercad instalado. Então nós vamos criar. Eu venho aqui criar. Ele pode ser um projeto 3D, um circuito ou bloco de código. Nós vamos criar um circuito. Aí ele já vai rolar aqui e vai aparecer a tela de criação. Então nessa tela de criação, nós vem um anúncio aqui, né? O meu já está em português também, né? Que facilita bastante. Eu acredito que é preferências, mas aqui já está em português. Depois a gente vê como fazer. Então o que vai acontecer? Nós vamos começar a parte de programação hoje, né? Então nós vamos programar aqui o Arduino. Então eu pego aqui o Arduino, clico nele, né? Trago o mouse para cá, escolho o local onde eu quero colocar e solto ele lá. Então estou com o Arduino aqui. Se for ter várias placas, né? Eu posso colocar Arduino, esse é o 1 ou principal, alguma coisa assim. Eu posso dar um nome para ele. E daí o que nós vamos fazer? Essa atividade vai ser piscar um LED. Aí eu clico no LED vermelho e trago o LED para cá. Coloco ele aqui. O LED da mesma forma, eu posso trocar a cor dele, dar um nome para ele, alguma coisa assim. Então o básico nós temos, que é o Arduino e o LED. Aí o LED, como vocês lembram, dá um zoom nele aqui, ele tem polaridade. Então aqui o lado que é arredondado dele e tem essa perninha torta, é o anodo, que é o positivo. E o lado aqui que é o catódica, né, ou catodo, é negativo, que é esse lado reto aqui. Então, para fazer a ligação, a gente vai fazer o seguinte. O Arduino, né, essa placa aqui, explicar um pouquinho sobre ele também. Ele é um microcontrolador, então ele funciona como se fosse o cérebro nosso, né? O que acontece? Ele tem essa parte aqui, que é a parte que vai pensar, né, que é o microcontrolador propriamente dito. E isso daqui é o apoio para ele. Então a gente vai ter aqui a conexão de força, né, ou pelo USB ou por esse conector aqui, que vai alimentar ele. Esse daqui é a parte da fonte de alimentação, que mantém a tensão estabilizada para que o Arduino possa trabalhar, para que o microcontrolador possa trabalhar. Aqui é o cristal, né, que vai controlar o sequenciamento dele. E daí a gente tem o que mais? Nós temos essa barra de conectores, aqui tem um botão de reset ali, né? E esses conectores dele, eles podem ser tanto entrada como saída. E aqui, o que acontece? Está escrito digital, né? Então tem do 0 até o 13, que são pinos digitais, onde eles podem ser configurados como sendo pino de entrada ou pino de saída. E aqui a gente tem as entradas analógicas, que são 5, né? De A0 até A5, onde a gente consegue configurar também para receber sinais como temperatura, intensidade luminosa, nível de som, alguma coisa assim, né? E fora isso ele tem aqui uma saída de 5 volts, uma de 3,5 volts e os pinos de terra, de ground, né? Que é o GND, que 2 aqui e mais um do outro lado. Então basicamente o que precisa para acender o LED? Eu preciso pegar esse catodo dele aqui, que é o negativo, e ligar no GND, que seria o menos da pilha, né? Ou o polo negativo da bateria. Eu ligo ele ali, dando uma acertadinha aqui só para ficar mais bonitinho. E pego esse positivo e eu posso escolher qualquer um desses pinos aqui. Vou escolher o 8, por exemplo, né? Então pego daqui do 8, venho para cá e ligo aqui. Aí aqui, como vai sair o sinal, vou colocar ele em vermelho, que é o positivo, e esse daqui, como está ligado no menos, eu vou colocar ele como negativo, que é como preto. Aí então está feita a ligação aqui.
Aí só que se a gente vier aqui iniciar a simulação, quando eu clico aqui, vamos ver, alimentou ele, on, né? Esse LEDzinho aqui na placa fica piscando, indicando que ele está alimentado e tem um programinha rodando. Mas vocês viram que não aconteceu nada com o LED? Por que não aconteceu? Porque o sistema de robótica, ele é composto por pelo menos 3 partes, né? Que seria a ligação elétrica eletrônica, o sistema físico, que é isso daqui, e a parte da programação. Então, se a gente não fizer uma programação falando para ele o que ele tem que fazer, ele não vai fazer nada, ele vai ficar parado, alimentado, mas não vai executar nenhuma tarefa. Então vamos parar aqui e agora a gente vai fazer a programação. Nós vamos falar para o Arduino o que vai acontecer, o que já tem ligado nele e o que ele deve fazer com isso que está ligado. Então a programação vai ser o seguinte: a gente vem aqui no código, clica lá, ele já tem um código aqui que nós vamos jogar fora primeiro, né? E vamos começar. Esse início aqui eu posso tirar também, jogar para lá. Então o que nós vamos fazer? Dentro disso daqui, parecido com o Scratch, para quem já mexeu. A gente tem blocos de saída, blocos de entrada, de notação, ações de controle, blocos matemáticos e variáveis. Então esse LED aqui para mim, ele vai ser uma saída. Por quê? Porque o Arduino vai estar mandando um sinal para ele, vai mandar ele acender ou vai mandar ele apagar. Então para o Arduino isso daqui é uma saída. Então a gente vem aqui no conjunto de saídas. E daí dentro desse conjunto de saídas tem algumas coisas que nós podemos definir, né? Então, por exemplo, definir LED incorporado. Esse LED incorporado é esse pequenininho que está nele já. Daí eu venho aqui, ó, definir pino, uma janelinha como alto. Então, pelo jeito é esse daqui, ó. Vamos puxar ele para cá e vamos ver. Em que pino que o LED está ligado? Aqui, ó, ele está ligado no pino 8. Então, eu venho aqui nessa janelinha e vou colocar assim, ó. Eu quero definir o meu pino 8 como sendo alto. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? A hora que eu iniciar a simulação, o Arduino vai falar assim, ó, eu tenho que mandar o nível alto, nível 1, no meu pino 8. E daí esse LED vai acender. Então, feito só isso, a gente já pode testar. Vamos ver se vai dar certo. Iniciar a simulação. Ligou, pum, acendeu. Mas está vendo que apareceu um sinalzinho aqui, ó? A corrente no LED atual é 53 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20. A vida útil do LED pode ser reduzida. Por quê? Porque os 5 volts é mais do que o LED aguenta. Então a gente tem que colocar um resistor aqui para baixar um pouquinho o sinal. Mas para testar, por enquanto, podemos deixar assim. Então vamos parar a simulação. Ele acendeu, mas ficou só aceso. Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele acende. Aí eu vou botar um controle de quanto tempo ele vai ficar aceso. Então venho aqui no controlar. Pego aqui, ó, aguardar. E coloco aqui embaixo. Tá vendo que eles se encaixam? Então isso daqui já facilita bastante para quem está começando a programar. Então o pino 8 vai ir para alto, aí ele vai aguardar 1 segundo e depois o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele volte para baixo, ele volte a ter nível lógico baixo, ou 0 ou apagado. Então eu coloco aqui, definir pino, é aquele mesmo pino que nós estamos mexendo. Então pino 8, agora ele vai ser baixo. E eu fazendo só isso, ele já é o loop. Então ele começa com o LED aceso, aguarda 1 segundo, apaga o LED, só que faltou colocar alguma coisa aqui também, porque daí ele já vai voltar. Vamos só fazer aqui para vocês verem como que vai funcionar. Vamos apertar aqui, ligou, acendeu. Vocês viram que ele praticamente ficou aceso direto. Por quê? Porque a programação era muito rápida, né? Então vamos parar aqui. Aconteceu o seguinte, ele acendeu, aí quando eu mandei, ele esperou 1 segundo, daí o que ele ia fazer? Ele ia apagar e já voltar para cá. Mas como não tem um intervalo de tempo entre esse apagar e acender, o apagamento dele foi tão rápido que a gente não viu, já viu ele aceso direto. Então para melhorar isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar de novo esse aguardar, vamos colocar aqui também. Então agora vai ficar assim,
o LED que está ligado no pino 8. Ele vai acender, espera um segundo, apaga, espera um segundo e acende de novo. Então vamos ver se funcionou? Vamos ligar aqui. Então conectou, acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Tá vendo? Então tá funcionando. Ele tá fazendo essa sequência. Ele acende, fica um segundo aceso, apaga, fica um segundo apagado e volta para lá. E vai fazendo isso daqui. Esse loop. A gente poderia até colocar esse para sempre aqui, mas às vezes não é necessário, né? Porque ele já vai ficar fazendo, rodando desse jeito aqui. Tá ok? Então, beleza, gente. Essa daqui foi a primeira gravaçãozinha aqui.